Bom, nessa outra questão ele fala o seguinte: analise as afirmações a seguir sobre sondas e satélites artificiais. Né? Então ele quer saber sobre essas duas aqui, esses dois objetos, sobre sondas e sobre satélites artificiais. Né? Então vamos ver aqui uma por uma para ver o que ele diz. Aqui no item A ele fala: a comunicação entre sondas distantes e a Terra utiliza ondas eletromagnéticas como som. Isso garante que as informações sejam trocadas em tempo hábil. Então, primeiro, a ondas eletromagnéticas é uma onda eletromagnética, como o próprio nome já diz, né? E o som não é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica, e onda mecânica não se propaga no espaço aonde não tem ar, né? Então, se não tem ar lá fora, né, não tem substância para essa onda se locomover, né? Então, o som, por exemplo, ele não é uma onda eletromagnética, então por isso que aqui está errado. Mas, sim, o satélite se comunica através de onda eletromagnética, mas o som não é uma onda eletromagnética, tá? É uma onda mecânica. Por isso que essa questão aqui tá errado, né? Tá te induzindo ao erro, né? Então, o som não é onda mecânica, ou não é onda eletromagnética, então por isso que o item A aqui está errado. Letra B diz: sondas podem percorrer grandes distâncias, pois a energia necessária para o seu funcionamento vem do Sol. Isso permitiu a algumas sondas, como a Voyager 1, deixar o nosso sistema solar. É isso mesmo, é correto, né? É tanto que a trajetória dela, né, de uma sonda, é calculada para otimizar o seu movimento, né? Então, utilizando a ausência de atrações gravitacionais e resistência do ar para que o seu movimento seja despendido mesmo a longas distâncias, né? E utilizando aí painéis solares para se alimentar aqui no caso das radiações eletromagnéticas que vêm do Sol e, né, alcançar e carregar um pouquinho a bateria, né, para continuar transmitindo dados aqui para a gente aqui na Terra, tá? Então, aqui no caso o item B está certo, é isso mesmo que o texto comentou. E vamos aqui para o item C para ver o que ele diz. Satélites artificiais precisam de um complexo sistema de foguetes para mantê-los em órbita, tornando o seu lançamento e manutenção um investimento de grande escala. De fato, lançar um satélite é muito caro, né? Não é coisa baratinha não, tá? Mas ele não funciona com base de foguetes, né? Na verdade, o que mantém ele praticamente, uma vez ele entrado em órbita, o que mantém ele em órbita é a inércia do seu movimento, né? Certos satélites, por exemplo, possuem sistema de propulsão para ajustes pontuais ou para auxiliar o seu recolhimento, mas estes não são tão proeminentes assim, né? Como um foguete, né, aquela coisa que, nossa, ele manda mesmo porque lá não tem, lá em cima, na verdade, não tem ar, né? Então não tem combustão lá em cima. Tá? Então, basicamente, são jatos, né, que são expelidos para fazer alguma correção de rota ou algo nesse sentido. Então, aqui, esse sistema de foguete aqui está errado, né? Então, eles conseguem fazer poucos movimentos lá em cima, né? Mas não é com foguete, não, tá? Então, aqui no caso, também aqui no caso, o item C está errado. Vamos ver aqui o item D, para ver o que ele diz. Lixos espaciais estão fadados a ficar em órbita, exceto se a sua trajetória os faça cair na Terra, como ocorrerá com o satélite EIS-2 que a gente viu na questão anterior. Está errado, né? Porque muitos detritos presentes na órbita terrestre são pequenos demais para que se compense, né, a sua retirada. Mas outros, como por exemplo o próprio satélite EIS-2, que acabamos de ler aqui o texto sobre ele, demandam um monitoramento de autoridades pelo risco que possam, caso se chocarem aí com outros objetos ou caírem na Terra. Então, para diminuir esse risco de acidente, o que eles fazem? Né? Existem movimentações por parte dessas agências, por exemplo, para garantir a sua destruição e a coleta desse tipo de objeto, né? Caso consiga recolher, aí caso caia, né? Porque a gente percebeu no texto lá anterior que uma grande parte é incinerada na própria reentrada aqui na atmosfera, tá? Então, aqui no caso o item D também está errado, tá? Então aqui a única correta aqui seria o item B que está correto, o resto aqui no caso está errado. Tranquilo?